Salve galera, paz e bem a todos. Como é que vocês têm passado? Espero que tudo esteja bem na medida do possível, como sempre temos dito por aqui. Os dias não têm sido fáceis, mas ainda continuamos de acordo com as orientações dadas pelas autoridades na área da saúde, de continuarmos a fazer aí o isolamento social, esse distanciamento tão necessário, assim como tomar as devidas precauções caso a gente necessite realmente sair de casa. Bem, hoje nós estaremos encerrando a nossa última aula da estatística básica. É lógico que a gente não esgota todo o assunto, porque aqui, como o próprio título insinua, é básica, é uma estatística básica, mas que para nós, aqui no ensino médio, ela tem sido suficiente, ela será suficiente. Então, hoje, com o cálculo de medidas estatísticas em nossa aula 4. Hoje é dia 19 de junho de 2020, meu nome é Luiz Alexandre, eu sou professor de Matemática e Filosofia do Ensino Básico. Vamos seguir. Bem, repetindo, no ensino médio, há uma proposta de trabalho com as chamadas medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central são conhecidas como moda, médias no plural e mediana. Médias no plural porque há dois tipos de médias, como nós vamos ver. Elas são chamadas de medidas, né? Elas recebem esses nomes aí que nós acabamos de dizer, porque indicam o lugar onde a massa de dados tende a se concentrar. Então, moda, mediana e média são as três medidas de posição e com elas nós temos o posicionamento dos elementos dentro de um rol numérico, dentro de uma sequência numérica. E essas medidas são muito utilizadas em estatística, como nós vamos ver. Seguindo aí o quadro. Vamos começar pela moda, e de fato ela é a mais simples e é a mais intuitiva de todas. Bem, a palavra moda pode surpreendê-los porque não é a primeira vez que ninguém ouve falar e usualmente a gente costuma dizer: ah, tá na moda usar tal peça de roupa, estar na moda usar barba, entre os homens no caso, estar na moda um determinado estilo de corte de cabelo. Acontece que essa expressão, essa palavra moda utilizada usualmente aí, ela na verdade não é o contrário, não foi a estatística que roubou, foi o nosso modo usual que a gente roubou da estatística, porque moda é um conceito muito intuitivo. Ele se refere, na verdade, à frequência com que uma variável quantitativa ou qualitativa aparece. Bem, vocês devem se lembrar disso na aula anterior, na aula 3, quando falamos de frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que uma determinada categoria costuma aparecer. Então, vejam só através de um exemplo. Vamos levar isso para o campo dos números. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos. Estão aí, 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Notem que eu coloquei o número 36, destaquei-o na cor vermelha, para vocês perceberem que, dentre todos os números apresentados, é ele que aparece com maior frequência. Ele aparece 3 vezes. Vocês ainda têm aí, por exemplo, 38 que aparece 2 vezes e os demais aparecem apenas uma vez cada um. Quando se pergunta qual o valor da moda dessa amostra, ora, a moda é 36, porque aparece com maior frequência. São 3 pares de sapatos aí com o número 36 que aparecem. Entendido aí? Tá perfeito aí o conceito de moda para vocês? Bem tranquilo, não é verdade? Seguindo. Média aritmética, a maioria de vocês já ouviram falar, até porque quando se fala em ano letivo escolar, fala-se em média.
há necessidade de se atingir a média para poder passar de ano em determinada disciplina. E a média aritmética ela é a mais simples de todas. Porque se na escola nós temos 4 bimestres, por exemplo, nós somamos as notas ou as médias de cada um desses 4 bimestres e com essa soma nós dividimos por 4, que é o total de bimestres, certo? Aí eu coloco para você uma razão, que é a soma dos valores da variável dividido ou sobre o número de parcelas que compõem essa soma, onde n é o número de elementos. Beleza? Seguindo o quadro. Olha um exemplo aí. Suponha que as notas em matemática de Paula foram 8 no primeiro bimestre, 6 no segundo, 7 no terceiro e 7 também no quarto. Para calcular a média, primeiro temos de saber qual foi o total de pontos obtidos nos 4 bimestres. Para isso, basta somar as 4 notas. 8 mais 6 mais 7 mais 7 é igual a 28. São 4 bimestres, 28 dividido por 4, média 7. 7 pontos por bimestre. Aqui, primeiro nós colocamos aí de maneira bem intuitiva e direta, e aqui a gente coloca na forma, usando a fórmula como nós costumamos dizer, certo? A nota média como a razão da soma de pontos dividido pelo número de bimestres. Então aqui eu estou destacando para vocês revisarem que no final a soma dá 28 pontos nos 4 bimestres, dividido por 4, então a média dela foi 7. Na nossa educação da rede estadual de ensino aqui do Rio de Janeiro, a média é 5, ou seja, vocês precisam totalizar 20 pontos nos 4 bimestres. Seguindo o quadro. Média ponderada. A média ponderada ela é um tipo de média aritmética. Eu não registrei isso, mas eu estou falando para vocês. E de onde vem o termo ponderada? Ponderar significa pesar. Por quê? Porque na média ponderada, na média aritmética ponderada, há de se levar em consideração os pesos em que cada número tem. No caso de, se for calcularmos a média das notas, o peso que cada nota tem, beleza? Então, nós chamamos de MP, só para abreviar. E se você aqui, como eu coloquei, uma média aritmética ponderada de um conjunto de números x1, x2, x3, reticências xn para generalizar, cuja importância relativa, peso, é respectivamente, ou seja, para cada um daqueles números, x1, x2, x3 e xn, temos respectivamente P1, P2, P3, Pn. É calculada da seguinte forma. Nós precisamos pegar cada um desses valores e multiplicar pelo seu peso respectivo. Depois de fazer isso, nós teremos que somar esses produtos. Muito bem. O resultado dessa soma nós vamos dividir pela soma dos pesos, como está indicada nessa fórmula aí. Seguindo o quadro. Olha aí um exemplo interessante. No processo de seleção de certas instituições de ensino superior, a nota do Enem, que é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, obtida pelo candidato tem peso 4. E a obtida no vestibular, no caso, se for uma universidade ou faculdade particular, faz um vestibular à parte, tem peso 6. Isso é só um mero exemplo, valeu, galera? Se um candidato tiver ou obtiver nota 7 no Enem e 5 no vestibular, qual será a média final? Veja, a nota do Enem tem peso 4, valeu? Vamos colocar aqui numa outra cor. E a nota do vestibular tem peso o quê? 6, beleza? Bem, ele tirou 7 no Enem, então nós fazemos 7 vezes 4, que é o peso da nota do Enem. E obtemos quanto? 28. Ele tirou 5 no vestibular. O peso da nota do vestibular não é 6? 5 vezes 6, cujo resultado é 30. Beleza. Só que você divide, como nós dissemos anteriormente pela fórmula,
nós dividimos pela soma dos pesos, 4 mais 6, que dá quanto? 10. Beleza. 28 mais 30, 58. 58 dividido por 10. Olha o resultado aí, galera. Resultado, 5,8. Vai ser a média desse candidato. Seguindo o quadro. Mediana. Mediana também nós podemos conceituá-la. Isso quer dizer que de forma intuitiva a gente diz que ela divide em duas partes iguais um conjunto de dados ordenados. Então, para você encontrar o seu valor, você ordena na forma crescente ou decrescente esses valores. E aí você vai localizar o local que ela ocupa centralmente. Vai ser o valor que estiver exatamente no meio. Definindo mediana, onde usamos aí MD como representação, ela é o valor central de um conjunto de dados. Então, vamos lá. Quando o número de elementos de um conjunto de sequência numérica é par, a mediana é encontrada pela média aritmética dos valores centrais. Então, vamos ver cada um desses dois casos, porque nós temos dois exemplos. Primeiro exemplo. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos e considerou aí os valores medidos. Esses valores não estão ordenados. Ordenando, então, de forma crescente, o que vai acontecer aqui? 1,50, 1,54, 1,55, 1,60, 1,65, 1,67, 1,69, 1,75, 1,78. Reparem que eu destaquei em vermelho o valor central. É fácil de destacar o valor central, porque se são 9, foi um grupo com 9 alunos, o que aconteceu? O quinto elemento é o valor central e ele corresponde ao quê? 1,65. Então, 1,65 metros é a mediana. Viu como é fácil? Vamos ver um segundo exemplo na outra situação. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: 32, 27, 15, 44, 15, 32. 15 aparece duas vezes. Primeira coisa, você vai ordenar. Ah, eu posso ordenar na forma decrescente? Pode ordenar decrescentemente, nenhum problema. Ordem crescente, que é o que a gente está mais acostumado, que é do menor para o maior valor. E aí fica 15, nenhum problema. Repetindo o 15, que ele aparece duas vezes nessa amostra. 27, 32, 32, que também aparece duas vezes, e 44. E aí, galera? Nós temos uma sequência com uma amostra com 6 valores. Então, você não tem um único valor como central, você tem 2. Como é que vai ser a mediana? Vai ser a média aritmética desses dois valores. E média aritmética a gente sabe fazer. Você não vai fazer a média aritmética dos 6 números da amostra, 6 valores da amostra. Vai fazer a média dos 6, que como não tem um elemento central, são 2, é a média aritmética dos 2. 27 mais 32 dá 59, dividido por 2, olha aí a mediana, 29,5. Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado e tirado bom proveito. Um grande abraço, muita paz e bem para todos.